Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês para a gente poder dar sequência às nossas videoaulas. Então, vocês do nono ano, hoje para vocês nós vamos apenas fazer uma correção da atividade que foi repassada na aula anterior. Nós vamos finalizar o conteúdo e prepará-los, certo? Para a atividade que vocês estão recebendo hoje, certo? Via formulário Google. Então, peguem o material de vocês. Espero que vocês tenham respondido toda a atividade e vamos acompanhar. Vamos para a tela. Bem, na página 256, nós temos, na primeira questão, certo? Um infográfico e logo em seguida, um pedido para que se respondam as próximas questões. No infográfico, nós podemos perceber o quê? A expansão do Estado Islâmico na Síria e no Iraque em 2014. O Estado Islâmico, uma corrente ideológica, um grupo que é fortemente armado, certo? Que tenta o quê? Estabelecer um califado, certo? Nesses países. Então vamos lá para as questões. Explique as intenções do Estado Islâmico. Bem, é uma resposta que pode ser conseguida de uma maneira particular, pessoal, mas espera-se que vocês, certo, consigam colocar e entender que o Estado Islâmico tem esse propósito de instalar esse califado no Oriente Médio, unindo todos os povos muçulmanos da região com o governo, certo? Estabelecendo um governo teocrático, presta atenção nesse nome, baseado nas leis islâmicas, governo então teocrático. Então, as intenções do Estado Islâmico são essas que a gente acaba de comentar. Vamos para o item B. Quais consequências os conflitos étnicos e religiosos no Oriente Médio trazem para a população asiática? Vamos lá, O que é que vocês responderam aí? Ok, correto. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Nós também esperamos que vocês consigam avaliar o infográfico e demonstrar que as áreas que o Estado Islâmico controla, certo? E as áreas que está atacando, certo? Seja percebido. As que o Estado Islâmico controla são as áreas destacadas em quê? Em vermelho. Não é isso? A atuação ocorre na Síria, no Iraque e controla áreas importantes, certo, do Iraque, que possui grandes reservas de água no país. Os Estados Unidos mantêm o posto avançado na região do Iraque de Mossul e auxilia os refugiados, principalmente com alimentos e água. Então, certo, é a intenção da análise da imagem. Certo? É importante que você consiga perceber todas essas informações analisando, certo, a imagem, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos falar sobre a Caxemira, ok? Vamos falar sobre a Caxemira. Não sei se vocês lembram, mas na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre ela. Falamos ali sobre a rivalidade existente entre Índia, certo, Paquistão, pelo controle dessa região. Importante, certo, nascente, certo, da região. A Caxemira é uma região que tem tido um destaque internacional pelo conflito armado, principalmente entre Índia e Paquistão. Com base nas informações apresentadas, assinale a afirmativa correta. Pode baixar. Vamos lá. Qual seria a afirmativa correta, O conflito caracteriza-se pela diplomacia. Bem, o enunciado da questão já fala em quê? Conflito armado, destaque. Então, as questões diplomáticas, certo? Não aparece, certo? Corretamente aí. B, a Caxemira é conflituosa devido à sua localização entre 3 países. Vamos ler a C. A Índia reivindica territórios no Líbano, que responde violentamente? Não, Nós estamos falando de Paquistão.
estamos falando de Índia, certo? Nós não estamos falando especificamente do Líbano. D, o conflito armado na região é um reflexo da atuação do Estado Islâmico? Também não, o Estado Islâmico não chegou, certo, a esta região. E existe a perseguição religiosa aos hindus na região pelo governo indiano? Não, certo? Os hindus são maioria, então não existe essa perseguição. Então o item correto é o item B, certo? A Caxemira é conflituosa devido à sua localização entre 3 países. Mas que países são esses? Né? Nós temos aí Paquistão, Índia e China, beleza? São os países aí que possuem, certo, uma certa tensão no que diz respeito, certo, à utilização e à manutenção desse território que é a Caxemira, ok? Vamos passar para a próxima questão. Pesquise e explique a importância de um Dalai Lama no Tibete. Qual é a sua função? E quem é o atual Dalai Lama? Então vamos lá. O Dalai Lama é o chefe do Estado, trazendo para a nossa realidade, seria o presidente da República aqui do Brasil, certo? Ele é líder espiritual e chefe de Estado no Tibete, ok? Lama, certo? Refere-se a um título no budismo tibetano, certo? A palavra não tem tradução nas línguas ocidentais, mas se refere a um conceito religioso. Então, o atual Dalai Lama é o Tenzin Gyatso. Na verdade, ele é o 14º Dalai Lama, desde 1950. Reside na Índia, desde que a China ocupou o Tibete. Além das suas atribuições, atua nas reivindicações de independência do Tibete. Em 1989, foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ok? Então, espero-se que vocês tenham realizado essa pesquisa. Vamos para a quarta questão. Os uigures são uma etnia que tem sofrido fortes interferências do governo chinês. Explique o que o governo alega serem práticas fora da sociedade chinesa e a problemática desse discurso. Vamos lá. A China tem adotado um discurso sobre as práticas de cultura muçulmana que estão presentes na região. A problemática está presente na repressão cultural dessa população, alimentada pelo discurso que trata praticamente do Islã como extremistas religiosos que praticam atos terroristas. Então a gente consegue perceber o quê? Um discurso, certo? Sobre práticas de cultura muçulmana na região e uma repressão existente a esta cultura. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá para o De Olho na Prova, página 258. Desde o início de sua ofensiva, em 9 de junho de 2014, o grupo jihadista do Estado Islâmico avançou de forma exponencial. Beneficiado pela fraqueza e sectarismo do Estado iraquiano e pela guerra civil na Síria, os radicais ganharam reforços e conquistaram novos territórios, propagaram terror a partir da dizimação étnicas e chocaram o mundo com a execução de vítimas inocentes. Hoje, lideranças mundiais debatem uma coalizão capaz de parar os radicais que avançam cada vez mais fortes e atrozes. Vamos lá para a pergunta, para as duas perguntas, né? O item A e o item B. O que é o Estado Islâmico e como surgiu? Bem, o Estado Islâmico é um grupo terrorista islâmico que surgiu de um rompimento das relações com a Al-Qaeda. Isso, aquela mesmo responsável pelo atentado terrorista do dia 11 de setembro, liderado por Osama Bin Laden. Então, nós podemos dizer que o Estado Islâmico é um braço da Al-Qaeda, um grupo terrorista. Beleza? O item B. Qual é o principal objetivo do Estado Islâmico? É instalar um califado no Oriente Médio, ou seja, unir todos os povos muçulmanos da região, implantando um governo baseado na Sharia, ou seja, as leis islâmicas, beleza? Um governo teocrático,
ligado à religião islâmica. Na segunda questão, responda a questão com base no texto a seguir referente a um país da Ásia. Então, quer dizer, ele vai perguntar qual é o país, né, que nós estamos fazendo a leitura. Então, sendo um dos países mais populosos do mundo, eita, eu já deixo aí, antes de olhar os itens, se ele está falando de um dos países mais populosos do mundo, eu posso estar falando ou da China ou da Índia, não é verdade? Tem passado desde a década de 90 do século XX por transformações no seu espaço geográfico, fato que, por um lado, aponta para a globalização e para o desenvolvimento tecnológico, e, por outro, acentua as diferenças sociais. A formação de mão de obra especializada destaca-se na produção de softwares, aviões, pesquisas espaciais, supercondutores e no desenvolvimento das biociências. Aí, especificamente, eu já matei, né? Porque a biociências, certo? Ela é bem forte, certo? É em um país em desenvolvimento, extremamente populoso, certo? Eu já venho acompanhando isso, como também a utilização de softwares são seus principais destaques. Mas vamos lá, embora durante a Guerra Fria esse país tenha procurado não se envolver com alinhamentos propostos pelos Estados Unidos da América ou pela União Soviética, tem historicamente encontrado dificuldades de relacionamento com seus vizinhos, em especial com o Paquistão, aquela questãozinha da Caxemira, lembram? Então, qual é o país que nós estamos falando? De Índia, certo? Aqui, ó, todo mundo marca comigo, item D, Índia, lá mesmo, onde os navegadores portugueses, certo? Antes de chegar ao Brasil, queriam ir, beleza? Então, vamos lá para a terceira questão. Todo mundo marcou corretamente, né? Que bom, vamos para a terceira. Deixa eu apagar. A disputa que se trava no Oriente Médio entre Israel e Líbano é um conflito geopolítico que há mais de meio século perdura na definição das fronteiras entre os estados envolvidos. Em 28 de junho de 2006, o exército israelense atacou a faixa de Gaza e prendeu vários ministros da Autoridade Nacional Palestina da Cisjordânia, sob a alegação de resgatar um soldado sequestrado por extremistas palestinos. Na verdade, o convívio entre israelenses e palestinos tem raízes históricas e que pesam elementos definidores do espaço, tais como Estado, nação, fronteiras e territórios. Historinha que a gente contou na aula passada. Então, com base nos seus conhecimentos e nas informações acima sobre Israel e os territórios palestinos, é correto afirmar que, bem, vamos direto à resposta, né, correta. O item a ser, certo? Marcado corretamente, espero que vocês tenham, certo? Corretamente visto o item B. A ONU aprovou em 1947 a divisão da Palestina, então administrado pelos britânicos em um Estado árabe e outro judeu, possibilitando a criação de Israel em 1948. Então está aí o início dos principais problemas atuais da região. Foi essa divisão do território palestino, criando ali Israel e dividindo, certo, para dois povos. Quarta questão, né, é necessário uma leitura do texto, certo? Vai falar ainda sobre a Caxemira e o conflito, certo, entre Índia e Paquistão. Vamos direto para as afirmativas, já que vocês já sabem aí do contexto, vamos para as afirmativas e vamos julgá-las, tá? Vamos lá. Primeira, esse conflito preocupa a comunidade internacional, pois Índia e Paquistão são possuidores de tecnologia nuclear para fins bélicos, correto? Falei semana passada. O que mais deixa a preocupação no ar são os dois países terem tecnologia nuclear. Então, correto. Segunda, um dos fatores que contribuem para esse conflito é a questão hídrica. A Caxemira concentra nascentes de grande importância para os países mencionados na reportagem. Correto também, a gente falou, né, sobre algumas nascentes extremamente importantes. Então, 1 e 2 está correto. A gente olhando lá embaixo, pessoal, nos itens,
Baixa aqui um pouco para mim, por favor, para subir no caso. Pode subir aqui, ó, nos itens. Aí a gente já poderia marcar, sem ler o restante dos itens. Se eu disse que está correto o 1 e o 2, não é A. Está faltando um aqui, então não é. Não tem o 2 aqui, então não é. Não tem o 2 aqui, então não é. Então o item correto seria o item B. Apenas 1 e 2. Mas mesmo assim vamos ler, para a gente ter certeza. Vamos voltar. Pronto, item 3. A boa convivência entre hindus da Caxemira indiana e os muçulmanos da Caxemira paquistanesa demonstra que esse conflito tem caráter puramente econômico? Não, né? Não existe uma boa relação. Então, errado. Quarta, o governo indiano cedeu o território de Assai Chin à China em 62, em retribuição ao apoio militar na guerra contra o Paquistão, ocorrida anos antes. Também extremamente errado, perdão. Então, item correto, item marcado anteriormente, item B. Podemos passar adiante, então. Quinta questão. O sistema de castas, apesar de extintas por lei, ainda se mantém viva na cultura do povo indiano. Item D. Indiano. Beleza? Então, espero que vocês tenham acompanhado, realizado todas as atividades de forma correta. Deixo a atividade já disponível no formulário Google. Um forte abraço e até a próxima aula.